Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática no CEAD Colabora. Aqui é o professor Alisson e hoje, para o sétimo ano, nós vamos trabalhar um tema muito importante que vocês estão vendo aí em sala de aula, que são os números racionais. O tema da nossa aula hoje é explorando os números racionais na reta numérica. Então, nós vamos relembrar como que se dá a reta numérica e a gente vai colocar esses números lá, os números racionais. Mas para isso, vamos ver o objetivo da nossa aula de hoje? Olha só, nós temos um desafio, que é o número menos 2. Ele está mais perto de menos 3 ou de zero na reta numérica. Relembrar um pouquinho sobre os números racionais. O que é um número racional? É todo número que pode ser escrito na forma de uma fração, A sobre B, com A e B diferente de zero. O que significa isso? Uma fração que tenha numerador e denominador, e o que indica para a gente é que nem o numerador nem o denominador possa ser zero, porque senão deixa de ser uma fração. Vocês concordam comigo? Primeiro que não existe uma divisão por zero, né, na matemática. E se você coloca um zero no seu numerador, na parte de cima da sua fração, o que vai acontecer? 0 dividido por 5, por exemplo, a fração 0 quintos, vai dar zero, certo? Então, para a gente trabalhar de uma forma mais completa, né, os números racionais, a gente vai entender isso. Tentar não trazer o zero nem no numerador e nem no denominador. Tudo certo? Então, voltando aí na tela, quais são os conjuntos que vão estar dentro dos números racionais? O que a gente encontra lá nos números racionais? Primeiro, os números inteiros, que incluem os naturais. Né? Quais são os números inteiros? São aqueles que numa divisão a gente chega no resultado inteiro. Como, por exemplo, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, todos os números positivos, que nós também chamamos de naturais, que estão dentro, né, dos números inteiros. E os números inteiros também contemplam uma parte negativa dos números. Vocês já estudaram aí em sala de aula situações possíveis onde nós encontramos números negativos, né, principalmente em relação à temperatura, né, que é o mais comum da gente trabalhar com essa questão dos números inteiros negativos. Então, vai contemplar os inteiros, né, que são os positivos e os negativos, vai contemplar também as frações, coloquei alguns exemplos aqui para vocês, meio, 3 quartos, tem também o menos 5 sobre 2, porque as frações também podem ser negativas, certo? Decimais exatos, o que é um número decimal? Relembrando, é aquele número que tem uma vírgula, né? Tem uma parte inteira antes da vírgula e uma parte decimal, ou seja, é aquele número quebradinho, né? Esse número pode também ser tanto positivo quanto negativo. Deixei dois exemplos aqui, o 0,5, que é o resultado de meio, né? 1 sobre 2, o resultado dá 0,5, e menos 1,25. É uma possibilidade de um número decimal exato. Além disso, os decimais periódicos. O que é isso, professor? É aquele número decimal que tem uma repetição depois da vírgula. Eu vou ter uma parte inteira e depois da vírgula eu vou ter um número que vai se repetir infinitamente. Olha esse caso aqui, 0,3333. A gente coloca 3 pontinhos aí para indicar o quê? Que esse 3 vai continuar infinitamente. Então a gente chama de um número decimal periódico, né? Também chamamos de dízima periódica. Também pode ser negativa. Menos 2,18, 18, 18. Então, esse númerozinho que repete pode ter um algarismo só, pode ter 2 algarismos, 3 algarismos. Então, a gente sempre vai enxergar essa repetição depois da vírgula, certo? Apareceu essa repetição, decimal periódico. Então, é isso. Nós já sabemos quais os números que nós podemos considerar como racionais. Agora, nós vamos juntos colocar alguns números racionais na reta numérica. Bora lá? Então, nós temos o seguinte. Entender primeiro o que é uma reta numérica. Olha só. A reta numérica ela é uma forma gráfica da gente representar os números, certo? Tem aquela representação por conjunto, um número depois do outro, de forma linear. Ok? Vai ser uma linha infinita
que vai seguir em qualquer direção. Ela pode ir para a direita e ela pode ir para a esquerda. O que vai diferenciar o que vai estar do lado direito e o que vai estar do lado esquerdo da nossa reta numérica? A questão do sinal do nosso número. Vão ser números inteiros, nós vamos colocar ali, né, inicialmente, e tem a parte positiva e a parte negativa com o zero como marco central da nossa reta numérica. Além disso, né, acabei de falar que tem o zero como ponto central, mas para cada número existe apenas um ponto nessa linha, ou seja, só vai existir um ponto para o número 5, um ponto para o número menos 7, um ponto para o 252 e assim por diante. Não existe dois locais diferentes na reta numérica para o mesmo número. Então, cuidado com isso, tá? Cada número tem um único correspondente na reta numérica. Olha só, trouxe para vocês uma reta aqui. De olho na tela. Nós temos uma reta e nós vamos colocar alguns números aí. Deixa a tela aberta aqui para vocês verem, né, de forma expandida aqui a tela, os números que eu for colocando. Olha só. Vamos colocar primeiro os números inteiros. Quais são os números inteiros que nós vamos colocar aqui? Na sequência, nós temos o 1, o 2, o 3, nós temos o 4, vamos melhorar esse 3 aqui, né? Não ficou bom. O 5, o 6, o 7, e assim por diante. Essa reta vai crescer. Do outro lado, nós temos o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, e aí a gente pode continuar, né? Menos 6, menos 7, e assim por diante. Nós vamos marcar na nossa reta numérica o número com uma bolinha, certo? Vamos colocar alguns números aí além dos números naturais, né? Que é o 0 até o 7, 8, 9, infinito positivo. Nós temos também os números inteiros que contemplam a parte negativa. Agora vamos colocar um pouquinho de fração. Se eu fosse colocar o meio, lembrando, ó, o que é o meio? É 1 sobre 2. E como que eu vou encaixar esse meio aqui no meio dessa reta? Professor, é difícil a gente encontrar uma fração, não tem nada denotado em fração nessa reta ainda. Então, vamos resolver, porque uma fração ela é uma divisão. Qual que é o resultado de 1 dividido por 2? É 0,5. Então, nós vamos encontrar o 0,5. Onde está o 0,5? Primeiro, importante a gente analisar. Ele está positivo. Se ele está positivo, então nós já sabemos que nós vamos olhar para esse lado aqui da nossa reta, certo? Observa que antes da vírgula nós temos a parte inteira do meu número. A parte inteira tem um zero. Então ele ainda está no campo do zero aqui, ó, entre o 0 e o 1. 0,5 é a metade entre o 0 e o 1. Então, aonde vai estar o meu 0,5? O meu 0,5, o meu meio, né? Nós vamos colocar ele bem aqui no meio, ó, entre o 0 e o 1. Vamos escrever esse meio aqui, ó. Podemos fazer uma bolinha aqui, ó, para representar o número que a gente está marcando. Vamos para o próximo? O próximo é o 1,3. Agora um decimal direto. 1,3. Vou escrever ele aqui em cima, ó. Onde vai estar o 1,3? Parte inteira. Olhando primeiro, sempre a parte inteira. A parte inteira é 1. Ele vai estar aqui no campo entre 1 e 2. 1,3 quer dizer que ele já passou do 1. Então ele está aqui nesse meio. Lembrando que o meio entre 1 e 2 é 1,5, 1,5. Então ele está antes da metade entre 1 e 2. Ele vai estar mais ou menos, ó, aqui. Então aqui eu tenho o número 1,3. Certo? Pode fazer uma bolinha aí para denotar o 1,3. Certinho? Podemos para o próximo? O próximo é o menos 5 sobre 2. Menos 5 meios. Primeiro, importantíssimo olhar o sinal desse número. Aqui nós temos um número com sinal negativo. Então, aonde vai estar esse número? Ele vai estar
desse lado agora da nossa reta numérica. Sei que ele vai ser negativo. Por quê? Podemos fazer um jogo de sinal aqui, né? O menos está negativo, 2 está positivo. Menos com mais dá menos. E aí eu faço a divisão. 5 dividido por 2. Qual que é a metade de 5? Isso aí. 2,5. Então nós vamos marcar o menos 2,5. Ai, professor, mas marcar negativo, o que vai mudar? Nada. Você vai olhar os intervalos entre os números como se fosse positivo, como a gente já estava fazendo aqui anteriormente, só que agora para esse lado aqui da reta. Lembrando, né, que aqui a gente parte do zero e segue para a direita. Aqui a gente está voltando com os números, o crescimento é voltando. Então, observa aonde vai estar esse intervalo agora. Menos 2,5, o que nós podemos dizer? Parte inteira, menos 2. Ele está aqui, ó, do menos 2 para frente. Ele está entre o menos 2 e o menos 3. É menos 2,5, menos 2,5. Então, ele vai estar aqui, ó, entre o menos 2 e entre o menos 3. Aqui nós podemos marcar, então, a fração. Menos 5 sobre 2. Tudo bem até agora? Podemos ir para o próximo número? Vamos lá. O próximo número que eu trouxe aqui para vocês é o menos 3,5. Bem ali pertinho. Ó, menos 3,5, 3,5. Parte negativa, então tá desse lado de cá. Observando, parte inteira, menos 3. Mas já passou um pouquinho do menos 3, porque ainda tem parte decimal ali depois da vírgula. Então ele está entre o menos 3 e entre o menos 4. Menos 3,5, ele vai estar aqui, ó, no meio, entre o menos 3 e o menos 4. Podemos escrever esse número aqui, então, ó, menos 3,5. Certo? Vou consertar esse 3 aqui, que também não ficou bom. Então, observa sempre, gente, a parte inteira antes da vírgula. Primeiro, para você localizar mais ou menos em que local que você vai marcar o seu ponto. Depois você vai olhar a parte decimal, depois a vírgula, para você ver o quanto que você vai poder andar naquele intervalo que você localizou ali na reta numérica. Combinado? Vamos mais um? Agora vamos com uma dízima periódica, né? Aquele decimal periódico. Se eu quiser marcar aqui, ó, o 0,2222. Ou seja, o número 2 está repetindo aí, ó, infinitamente. Como que eu vou encontrar esse número aqui? O que é esse 0,22222? É só eu olhar a parte inteira e a parte decimal da mesma forma que nós estávamos olhando anteriormente. Olha só, primeiro, é positivo, então nós sabemos que ele vai estar desse lado aqui da nossa reta numérica. A parte inteira é zero. Então, ele vai estar aqui, ó, a partir do zero até chegar no 1. Só que é 0,2222. Então quer dizer que ele está ali, ó, 0,2, bem nesse meio entre a metade e o zero. Ele vai estar mais ou menos aqui, ó. Vou puxar uma setinha para a gente localizar bem. 0,222 e assim por diante. Agora, se eu for colocar um negativo, uma dízima negativa, olha só o que nós vamos ter. Menos 5,111. Onde que eu vou localizar esse decimal na nossa reta numérica? Primeiro, qual é o sinal que ele tem? Ele tem um sinal negativo, então ele está desse lado de cada reta. Parte inteira dele é menos 5. Ele vai estar aqui, ó, entre o menos 5 e entre o menos 6, certo? Olhando agora depois da vírgula, nós temos o 1, né? Menos 5,1111. Nós vamos marcar, então, menos 5,1. Vai estar mais ou menos aqui, ó, bem pertinho do menos 5. Aqui nós vamos marcar, então, menos 5,111. Encontramos, então, alguns números na reta numérica. Vou apagar aqui essa parte de cima e aí eu vou deixar para vocês alguns números. Opa, deixa eu voltar aqui.
Vou deixar alguns números para vocês localizarem para mim na reta numérica. Pode ser? Ó, terminando de apagar aqui, vou deixar até a reta numérica conforme nós já estávamos escrevendo ela aqui. Vou escrever alguns números na parte de cima e vocês localizem esses números para mim. Vai ser então o número 6, o número 2, o número... Vou colocar menos 2, né? Para a gente trabalhar sempre um positivo, um negativo. Então, 6 menos 2, o 14 sobre 2. Encontra aí para mim também o menos 5 quartos. E agora uma dízima, né? Vamos colocar o 6,222. Então, estou deixando para vocês 5 números para vocês encontrarem na reta para mim. E aí, daqui uns 5 minutinhos eu volto para a gente conferir e ver se você localizou esses números corretamente na reta. Vamos lá, então? Vamos deixar a tela aberta, tá? Use esses 5 minutinhos para vocês copiarem essa reta e localizar esses números para mim. Vamos lá.
Voltando então, né? Conseguiram localizar esses números? Vamos juntos então ver se você acertou? Primeiro número ali era o 6. O 6 já estava na nossa reta. Foi uma das primeiras coisas que nós fizemos foi colocar os números inteiros. E o 6 tá ali, né? Olha ele aqui, ó. Número 6. Localizado. Faz um pontinho aí, ó, em cima do 6. Ok? O próximo é o menos 2. Também nós colocamos lá no início. Olha onde está o menos 2 aqui, ó. Localizado na reta. O próximo é o 14 meios. Onde eu vou colocar uma fração? Lembra que eu falei para vocês anteriormente? Para a gente colocar uma fração, basta a gente resolver a fração. Porque uma fração é uma divisão. É só você resolver. Quanto que é 14 dividido por 2? É 7. Então, você vai marcar o ponto 7 lá na sua reta. Certo? Próximo, menos 5 quartos. Mesma coisa, só que agora nós temos o quê? Negativo, né? Então, nós vamos estar desse lado aqui da reta. E eu faço a divisão. Quanto que é 5 dividido por 4? Qual que é a metade da metade de 5? Isso mesmo, ó. Se a metade de 5 é 2,5, qual que é a metade de 2,5? É 1,25. Então aqui nós vamos marcar qual número? Menos 1,25. Aonde vai estar o menos 1,25? Olhando a parte inteira. Menos 1, ele vai estar aqui, ó, entre o menos 1 e entre o menos 2. 25 depois da vírgula. Ele vai estar na metade da metade desse espaço. Vamos dizer assim, que a metade é 5, né? Se eu fosse marcar aqui no meio, seria o quê? Menos 1,5. Mas o 25 aqui, né? Décimos, ele é a metade dos 5 décimos. Então, nós vamos marcar bem aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó, da nossa reta. A gente pode marcar, eu acho até um pouquinho antes. Vou tentar marcar um pouquinho antes aqui, ó. Bem aqui, ó. Acho que fica melhor. Nesse ponto aqui, a gente marca o menos 1,25. Certo? O último, 6,2222. Nós temos aí uma dízima periódica, né? Um decimal periódico. Ele é positivo, então ele vai estar desse lado da nossa reta. A parte inteira é 6. Então ele vai estar aqui, ó, entre o 6 e entre o 7. Nós já localizamos a nossa reta. Depois da vírgula, nós temos o 2 repetindo. Então ele vai ser 6,2222. Está mais ou menos aonde? O meio entre o 6 e o 7 seria um 6,5. Então ele está antes da metade. Ele vai estar mais ou menos, ó, nesse ponto aqui. Certo? Vamos colocar aqui 6,22 e assim por diante. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida até então? Conseguiram marcar todos esses pontos na reta? Eu espero que sim. Agora, a gente vai caminhando para o fim da nossa aula e nós vamos, então, identificar o que nós aprendemos até aqui. Nós aprendemos, então, a identificar os números racionais na reta numérica. Inicialmente, nós compreendemos o que era um número racional, né? Quais são os números que compõem os números racionais, o conjunto dos números racionais, e a partir daí, incluir esses números na sua localização na reta numérica. Tudo certo? O que acontece? Vou deixar uma lista de exercícios para vocês aí embaixo na descrição desse vídeo. Então, pegue essa lista agora, tente responder no seu caderno. Se precisar de ajuda, o seu professor de matemática aí na escola vai estar a postos para te ajudar. E eu sempre peço para vocês não deixarem de curtir as nossas aulas, vai compartilhando para que outras pessoas também tenham a oportunidade de participar dessa aula também. No mais, hoje é isso. Muito obrigado e até a próxima.